Doutora Cláudia Pires, já fez uso da palavra? Ainda não? Tá com a liberdade. 5 minutos, viu, gente? Peço pra gente ficar de olho para não delongar muito. Vou colocar aqui, né? Boa tarde a todos. Um prazer estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse assunto que me interessa muito, porque lá em Nova Lima, minha terra natal, era chamada da menina do trem. Todo o planejamento físico regional, a gente colocava o trem, porque a cidade, por incrível que pareça, tem 2 ramais ferroviários. O ramal do Rio das Velhas, que é o Jonório Bicalho, que vai para Riacima, de Riacima, sentido Rio de Janeiro, né, Conselheiro Lafayette, e o ramal que vai até Confins, né? E a cidade optou por passar pela MG30, né, um processo rodoviarista da década de 60, e que não rechaçou todas as alternativas rodoviárias da região metropolitana como um todo, para liberar, na década de 70, os trens de superfície para o transporte de minério de ferro, levando a rede ferroviária federal à falência. A gente tem que falar isso, que isso foi que aconteceu no momento, né? Sabendo o seguinte, que as concessões dadas na região metropolitana, elas previam a obrigatoriedade do transporte de passageiros, que nunca foi cumprido. Eu acho que essa é a importância. As estações ferroviárias foram relegadas à própria sorte, trilhos ferroviários são tombados na região metropolitana, estão sendo destruídos, sendo retirados, e não se pode falar de ausência de articulação de bitola. Nós estamos falando de momentos históricos determinados, onde todo o processo rodoviarista brasileiro foi feito através de iniciativa de investimento privado para a lavoura do café, e Belo Horizonte e toda a região metropolitana só existe em função de um movimento de expansão da rede ferroviária, do transporte sobre trilhos para o interior, né? Então, tanto a Centro-Oeste quanto a rede ferroviária federal fizeram esse papel, e nós, na década de 60, resolvemos desarticular essa malha. Eu acho que é importante a gente estar aqui hoje falando sobre isso, e principalmente falar depois do representante de Belo Horizonte, até dando uma provocada em Belo Horizonte, que nós participamos há uma semana atrás, da audiência pública do ramal de Águas Claras, que foi especialmente projetado para retirar minério de ferro da Serra do Curral, destompando a serra, acabando com o patrimônio cultural da cidade de Nova Lima, e que hoje o prefeito Damião defende uma retirada de trilhos para colocar uma avenida ali. Ou seja, o processo rodoviarista predominando sobre o processo ferroviário dentro da região metropolitana. Então, isso é inaceitável. A BH Trans, desde que foi fundada, ela só fala de ônibus. Ela não consegue falar de outra coisa na região metropolitana. É uma autarquia que foi feita para e com os empresários de ônibus da região metropolitana, que monopolizam o transporte e dividem entre si as concessões ferroviárias sem nenhuma contrapartida para a região metropolitana de Belo Horizonte. Então, isso é muito grave. Eu acho que é importante a gente falar aqui, e eu vou também tirar dessa fala aqui esse romantismo que estamos todos juntos. Não estamos todos juntos. Né? O mercado imobiliário da região metropolitana quer viaduto, quer expansão de alça rodoviária, quer rodoanel, ele não quer trem. É por isso que a gente não consegue conversar com o governador. De um lado, as mineradoras, do lado, o mercado imobiliário, que acha que expansão sobre a região metropolitana tem que ser feita através de rodovias, né? E a isso, o professor Roberto William falou muito bem aqui sobre a questão econômica do nosso Estado. Nós estamos provocando uma deseconomia em escala, porque a gente resolveu trabalhar na ignorância dos dados técnicos, né? Fazendo proposições ideológicas para a questão da mobilidade na região metropolitana. Né? Ou seja, transporte público é transporte de massa. Não dá para poder garantir, assegurar o direito de ir e vir do cidadão que sai com seu carro da garagem e quer colocar esse carro na rua com uma pessoa ocupando esse carro.
Isso não é política pública de mobilidade. Me desculpe, quem incentiva esse tipo de política está desincentivando a economia local, o desenvolvimento local, está colocando em risco as pessoas, né? Está tirando vida do trabalhador, como a vereadora Adriana falou aqui. Então, acho importante que a gente faça, vou passar 5 minutinhos do meu tempo para falar o seguinte: 500 quilômetros de linhas ferroviárias na região metropolitana, e nós falamos de trem, o governador Zema lançou o trem. O trem é o ônibus que ele entregou lá na sua cidade, com chama trem, tá? Com o dinheiro do crime de Brumadinho, que é uma das cidades que não foi beneficiada por transporte sobre trilhos, e passa uma estação de trilhos, uma estação ferroviária lá, gente. Exatamente, então nós precisamos falar sobre isso. Nós não estamos no mesmo barco, nós não estamos aqui num acordo tácito sobre a mobilidade, nós temos visões diferentes sobre a mobilidade e nós precisamos provocar a Prefeitura de Belo Horizonte, que é o centro da região metropolitana, para que ela tome lado nessa questão da mobilidade. Ela está a favor da população, a favor da economia mineira, ou ela está contra e a favor dos interesses espúrios do mercado imobiliário que só se locupleta do uso e ocupação do solo na região metropolitana. Não está nem aí para o trabalhador. Eu acho que é essa questão que a gente precisa colocar. Então, recados aí para o Executivo Municipal, recados para o Legislativo Municipal. Que pena que o vereador Braulio Lara, um defensor assim aguerrido da rodovia no alto do Vila da Serra, não está presente aqui para ver, mas passo para ele a gravação dessa audiência, que eu acho que vai ser muito elucidativa para os argumentos dele futuro em relação à mobilidade, já que ele preside essa mesa. Agradecer ao vereador Eltinho, ao vereador Bruno Pedralva, à Luísa Dutti, pela oportunidade de vir aqui falar sobre esse importante tema, e viva o transporte sob trilhos na região metropolitana. Nós perdemos esse transporte, nós precisamos ser reparados. Transporte sobre trilhos é política de reparação. Não vamos perder esse horizonte para a gente não ser ludibriado por qualquer decisãozinha aí de mudar os rumos do nosso movimento. Obrigada.